vai conversar um pouquinho sobre sono na doença de Parkinson, né? Agradeço novamente o convite. Só não está passando. Okay. Ele vai falar rapidamente uma introdução breve, alguns comentários sobre os principais transtornos do sono, alguns comentários sobre prevalência e impacto. Vou falar um pouquinho dos principais transtornos e, por fim, algumas conclusões. Então, fiquem à vontade, se vocês quiserem perguntar, me interromper. Não há nenhuma cerimônia em relação a isso. A gente está aqui para conversar em relação a isso. Então, se vocês quiserem colocar alguma experiência, fiquem absolutamente à vontade, tá bom? Então, assim, vamos falar rapidamente uma introdução, né? A doença de Parkinson, vocês conhecem muito melhor do que eu, né? E é uma doença aí extremamente comum, aí, que afeta em torno de 1% da população acima de 60 anos e afeta aí 4 a 5% se você considerar acima de 85 anos. É uma prevalência alta. Os sintomas cardinais da doença de Parkinson e os sintomas não motores, né? Que por muitos anos foram, de certo modo, entre aspas, negligenciados, na verdade não eram vistos e passaram a ser cada vez mais vistos. E entre esses sintomas não motores, a gente tem os transtornos do sono. Quando James Parkinson descreveu a doença em 1817, ele já relatava lá na sua descrição as alterações que aconteciam durante o sono dos pacientes com doença de Parkinson. Ele já colocava que existia uma necessidade de mudança de posição, que era, principalmente acontecia no período noturno, e que isso levava 1 hora, às vezes 1/4 de hora, e isso ele precisava mexer novamente, mostrando que já existia um desconforto, e um desconforto particularmente que acontecia no principal momento do sono, né? Esse é um ponto bem importante. Então, as causas dos transtornos do sono na doença de Parkinson, elas são multifatoriais. A gente tem que levar em consideração os problemas ocasionados pela própria doença, né? Noctúria, dores, as dificuldades para se movimentar na cama, como já era relatado pelo próprio James Parkinson, câimbras, flutuações motoras, tudo isso acaba levando a repercussões que acontecem durante o dia e também durante a noite, interferindo no sono, né? Os transtornos do sono, a gente vai conversar um pouquinho sobre eles, que também atrapalham, evidentemente, o sono desses pacientes e que acometem com mais frequência os pacientes com doença de Parkinson. Efeito adverso de medicação, os pacientes com doença de Parkinson, eles são medicados com várias medicações, às vezes são pessoas idosas que, além das medicações do Parkinson, que já são várias, tem outras medicações que estão envolvidas aí em várias outras doenças que eventualmente ele tem. E isso também provoca efeitos adversos que, por sua vez, também interferem no sono. Então, a gente tem que levar em consideração que nem sempre a resposta para o transtorno do sono está em uma só resposta. Existem várias condições que elas precisam ser adequadamente abordadas para que você possa realmente obter sucesso, né? Então, a etiologia é normalmente multifatorial, isso é um ponto importante. E isso interfere significativamente na qualidade de vida, na qualidade de sono, levando principalmente a uma queixa de sonolência excessiva e aos vários transtornos do sono. Se a gente olhar no PubMed e colocar assim, sono e Parkinson, né, a gente vai ver que nos últimos anos houve uma crescente publicação de artigos científicos, de modo que esse é um assunto que foi cada vez mais estudado ao longo dos anos. Se a gente olhar, em particular, na última década, essa produção científica foi enorme. Então, muita coisa se conheceu em relação aos transtornos do sono nesse grupo populacional, né? Então, vamos conversar um pouquinho dos principais transtornos do sono, né? Esse é um trabalho que a gente fez em que a gente pegou um grupo, um ambulatório especializado, foi lá na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, e a gente fez desses pacientes uma avaliação clínica minuciosa e uma polissonografia adequada para esse grupo, que é uma polissonografia com montagem estendida, que eu vou conversar um pouquinho mais na frente. E a gente viu que esses pacientes, até 96,5%, tinham algum problema de sono. Então, assim, vamos arredondar a conta para facilitar, praticamente dá para dizer que nessa população terciária, é evidente que isso é importante a gente ressaltar com a população terciária, quase todos os pacientes tinham alguma queixa de sono. E isso não é desprezível. Isso é algo que deve ser levado em consideração quando a gente aborda esses pacientes, se a gente quiser dar para eles
o que, na verdade, a gente busca com o tratamento, que é uma qualidade de vida adequada. Então, a gente tem que levar em consideração isso. E se a gente for destrinchar isso por doença, né, quando a gente vai observar por doenças específicas, as duas doenças mais comuns foram o transtorno comportamental do sono REM, que acometeu quase 2/3, e a apneia obstrutiva do sono, que também acometeu quase 2/3. A terceira doença em prevalência é a insônia crônica, em torno de pouco mais da metade dos pacientes. Depois vem outras condições, né, perna inquieta, bruxismo, sonambulismo, né, e em 2 pacientes especificamente eles tiveram uma situação chamada transtorno alimentar, 3 pacientes, transtorno alimentar relacionado ao sono, em que os pacientes eles se alimentavam à noite dormindo, né, assim, uma parassonia específica. Mas aí, então, a gente vai se concentrar nas 3 mais comuns, né? Eu vou deixar um pouquinho as outras, se vocês quiserem perguntar no final, a gente comenta alguma coisa. Eu vou me concentrar aqui nas 3 situações mais comuns. Um outro ponto importante é quando a gente vai fazer correlação com qualidade de vida, né? Tudo que a gente... Tem 2 desfechos que são, digamos assim, primordiais em medicina, né? Que é mortalidade e qualidade de vida. Quando a gente fala de doenças do sono, um desfecho fundamental é a qualidade de vida. Então, o primeiro ponto é saber se, apesar disso, isso afeta a qualidade de vida, e, para nossa surpresa, afetou, né? É o PDQ-39, que é uma escala de qualidade de vida que vocês conhecem, e quando a gente vai correlacionar com insônia crônica e com perna inquieta, essa correlação foi positiva. Chama a atenção que o transtorno comportamental do sono REM e a apneia, essa correlação não foi positiva. Então, mostrando que, apesar deles serem mais comuns, parece que isso interfere menos. Talvez porque tenha várias variáveis envolvidas aí que afetam a qualidade de vida dos pacientes com doença de Parkinson, e isso acaba sendo sobrepujado por outras situações. Então, a insônia crônica e perna inquieta afeta a qualidade de sono. E outro ponto importante é a sonolência excessiva. Sonolência excessiva também está envolvido diretamente com qualidade de vida. Isso é um ponto importante, isso independente da causa. Esse outro trabalho, ele tentou mostrar os preditores de qualidade de vida na doença de Parkinson. E ele vê vários preditores, considera sintomas motores, sintomas não motores. E aí, alguns preditores foram importantes, né? Assim, a gente, às vezes, acaba focando em uma coisa ou outra que parece mais importante para a gente, mas é extremamente salutar, importante a gente perguntar o que importa para o paciente, né? Então, os pacientes que tinham sintomas de ansiedade, sintomas depressivos, que tinham alterações na parte 2 da UPDRS, né, e que tinham sonolência excessiva diurna, tinham piores qualidade de vida. E a correlação entre essas variáveis foi independente. Então, o fato de ele ter depressão não é independente da questão da sonolência excessiva. Então, sonolência excessiva, juntamente com aquelas que eu já coloquei anteriormente, afeta de maneira significativa a qualidade de vida desses pacientes. Então, ela deve ser avaliada, deve ser abordada, né? E isso é algo que deve ser feito de maneira sistemática na consulta e na avaliação desses pacientes. É importante a consulta do paciente com doença de Parkinson normalmente envolve muitas variáveis, né? Assim, muitas abordagens. E aí, às vezes, não é incomum você acabar deixando a avaliação do sono para o final, né? Uma vez que você focou na questão motora, houve uma questão de deglução, etc, etc. E, por fim, a parte do sono ficou para o final, né? E aí você já está cansado, o paciente já está cansado, e aí você acaba não tendo tempo para esmiuçar e entender exatamente o que está acontecendo em relação ao sono dele. Então, uma dica importante é avaliar o sono no começo, né? Assim, porque isso ajuda você a conseguir entender melhor o que está acontecendo e, consequentemente, você vai acabar tendo um tratamento mais adequado, né? Então, vamos para os principais transtornos. O principal transtorno, né, assim, o mais comum, juntamente com a apneia, é o transtorno comportamental do sono REM. Eu não sei se o vídeo vocês conseguem escutar. Vocês conseguem escutar, pessoal? Não. Não. Não deu para escutar. Será que tem alguma passagem? Dá para escutar alguma coisa? O vídeo está Não. como se estivesse gravando, né? Eu acho Não, que tá no slide, né? Tem como abrir o vídeo fora da apresentação e compartilhar?
Tem, mas eu vou ter que procurar e vai atrapalhar. Eu vou deixar assim, vou contar para vocês, é bem simplesinho. Na verdade, ele pergunta para ela, eu perguntei para ele se ele já se movimentou, falou, chutou, dormindo. E ela conta que na noite anterior, ela acordou com ele segurando as pernas dela. Ela tentou levantar e ele ficou segurando. E aí ela disse assim, deixa eu ir para o banheiro. Ele não deixava ela ir para o banheiro. Ela perguntava o que era. Ele dizia que estava segurando uma galinha, né, e que não deixava a galinha ir embora porque tinha que jantar e não sei o quê. E aí é uma história engraçada só, na verdade, né? Mas é justamente isso que acontece no transtorno comportamental do sono REM. No transtorno comportamental do sono REM, o sono REM é a fase do sono em que existem os sonhos, os pesadelos, né? E como o próprio nome REM de Rapid Eye Movements, né? Durante essa fase do sono, a gente tem uma atonia fisiológica. É esperado que você tenha uma perca da atonia durante o sono, que você tenha uma atonia fisiológica no sono REM. Nos indivíduos que têm transtorno comportamental do sono REM, essa atonia fisiológica é perdida. E aí, os conteúdos de sonhos, de pesadelos que acontecem nessa etapa específica, acaba se manifestando com comportamentos motores. Então, os indivíduos, eles falam, gritam, chutam, né? Normalmente, isso chama mais atenção, mas também pode ter comportamentos não violentos, né? Então, esse aqui foi o primeiro paciente, em 1986, então, uma doença relativamente recente, que foi descrito com transtorno comportamental do sono REM. Foi descrito por esse grupo da Universidade de Minnesota, o Carlos Schenck e do Marco Monraval. O Marco Monraval morreu agora no início desse ano, né? É bem recente a perda, salvo engano, foi em março desse ano. E o Carlos Schenck ainda está vivo, né? Esse paciente, curiosamente, ele desenvolveu um dispositivo de segurança, né? Ele amarrou aqui ao cinto dele uma cordinha, né, para amarrar aqui na cama, para não cair da cama à noite, né? Porque ele se movimentava, brigava e caía da cama com muita frequência. E aí o que acontece no transtorno comportamental do sono REM é exatamente a lesão desse núcleozinho, que é o núcleo sublátero dorsal, né? Então, aqui a gente está dividido entre mesencéfalo, ponte e bulbo, né? Na transição entre o mesencéfalo e a ponte, a gente tem um núcleozinho chamado núcleo sublátero dorsal, né? Que é um núcleo que estimula os motoneurônios inibitórios da medula. E aí, na medida em que a gente perde esse núcleo, por vários motivos, aqui no caso da doença de Parkinson, por deposição de alfa-sinucleína, você acaba fazendo com que os geradores locomotores que estão relacionados aos sonhos, eles possam se manifestar através do neurônio motor da medula. E, consequentemente, você vai ter um movimento de atuação, né? Esse é o processo fisiopatológico relacionado ao transtorno comportamental do sono REM. E aí, isso tem tudo a ver lá com a teoria de Braak, né, em que você tem o processo de deposição de alfa-sinucleína de baixo para cima, né? Então, você acaba acometendo primeiro a transição bulbo-pontina para depois você acometer os gânglios da base. Então, não é incomum, né? Isso evidentemente não acontece em todos, né? Assim, isso, digamos assim, é um subtipo clássico, né? Assim, tem outras situações em que isso não acontece, em vários pacientes que isso não acontece, né, em que você começa a transição alguns anos antes, às vezes, de você ter os sintomas motores, você já manifesta aí sintomas compatíveis com o transtorno comportamental do sono REM. Um outro ponto importante é que os indivíduos que têm transtorno comportamental do sono REM idiopático, né, portanto, não tem uma doença degenerativa associada, eles são grupos que, ao longo do tempo, tendem a fazer uma conversão. Esse estudo foi um estudo publicado na Brain, com grande N de pacientes, com 1.280 pacientes, mostrando que ao longo de 12 anos, 73% dos indivíduos tinham desenvolvido alguma doença degenerativa, seja demência por corpus de Levy, seja doença de Parkinson, seja atrofia de múltiplos sistemas, né? E essa taxa de conversão foi 6,3 ao ano, né? Portanto, essa situação específica é uma situação muito particular se a gente quiser falar de qualquer tipo de estratégia neuroprotetora, né? Talvez algum tratamento que modifique a história natural da doença, na medida em que ele surgir, talvez ele não vá ser dado no momento do sintoma motor, porque talvez esse momento já seja um pouco tarde. Ele vai provavelmente ser dado na medida em que você tem o sintoma não motor
de manifestação precoce, como anosmia, né, como no caso aqui o transtorno comportamental do sono REM. E aí você tem, antes do transtorno, então a gente tem um indivíduo que tem a sinucleinopatia já estabelecida, tem um indivíduo que tem o transtorno comportamental do sono REM isolado, e a gente já tem uma outra situação, que é o transtorno comportamental do sono REM prodrômico, né, que é quando o indivíduo já manifesta algum comportamento, mas não preenche critério polissonográfico, ou o contrário, quando ele tem o tônus aumentado na polissonografia, mas ele não tem manifestação clínica. Então, ele não preenche critério diagnóstico, mas ele muito provavelmente vai preencher, isso é uma questão de tempo. E aí talvez seja esse o grupo de ouro para que se estejam testadas aí no futuro estratégias neuroprotetoras, né? Talvez esse é um grupo interessante e que a gente deve ter conhecimento. Então, quando a gente vai avaliar os pacientes com transtorno comportamental do sono REM, caracterizar esse grupo, a gente vê que os comportamentos são os mais variados possíveis, que variam desde comportamentos em que você tem agressividade, né, que você tem que chama mais atenção. Uma coisa que é interessante é que normalmente o que traz o paciente ao médico por conta daquele transtorno comportamental do sono REM é a agressividade. São os comportamentos agressivos. Mas quando a gente vai perguntar para o paciente quais comportamentos ele de fato apresenta de uma maneira sistemática e objetiva, boa parte dos comportamentos são comportamentos não violentos, né? Conversar, rir, né? Movimentar as mãos. Então, isso, muitas vezes, o paciente não traz à consulta. Ele traz aquilo que incomoda ele, que incomoda o companheiro de quarto dele, né? Que são os comportamentos violentos. Outra coisa que chama a atenção é que, normalmente, nos homens, os comportamentos tendem a ser um pouco mais violentos do que nas mulheres, né? Isso é uma tendência, mas não é algo, digamos assim, sine qua non, né? Outro ponto importante também, que é discutível, é que parece que nos homens o transtorno comportamental do sono REM é mais prevalente que nas mulheres. E aí tem autor que discute que talvez isso não seja tão verdade. Talvez seja simplesmente pelo fato que as mulheres são mais observadoras, né, e que talvez pelo um comportamento mínimo ele seja testemunhado. A gente tem que lembrar nessa situação que o paciente não está sabendo aquilo que está acontecendo. Ele está sonhando, está dormindo. Portanto, esse relato não vem dele, esse relato vem do acompanhante. Então, se o acompanhante é mais cuidadoso, é mais observador, né, ele acaba relatando mais coisas. Se o acompanhante não liga tanto, ele acaba relatando menos coisas. E aí talvez essa alta prevalência dos homens não seja simplesmente porque existe essa diferença, seja simplesmente porque as mulheres relatam melhores os sintomas aí dos seus maridos do que quando comparado ao contrário, né? Outro ponto importante é que os pacientes eles não manifestam só um tipo de comportamento, eles manifestam mais de um tipo de comportamento. Né? Assim, eles chegam a manifestar até 13 tipos de comportamentos diferentes, que varia de noite a noite. Isso é um ponto importante, porque ajuda a gente a diferenciar um dos principais diagnósticos diferenciais do transtorno comportamental do sono REM, que são as crises epiléticas. As crises epiléticas são movimentos estereotipados, repetidos. É sempre aquele mesmo comportamento, aquele mesmo movimento. Particularmente na epilepsia do lobo noturno do lobo frontal. Então, no caso do transtorno comportamental, não. Uma noite é de um jeito, outra noite é de outro. Às vezes, na mesma noite, ele apresenta comportamentos diferentes. Então, isso é uma dica que ajuda a gente nesse processo aí de diferenciação. E a gente tem que lembrar que esses pacientes, embora eles apresentem alguns movimentos mais sutis, às vezes algum tipo de agressão ao parceiro, eles podem se machucar bastante durante o sono. Então, ele estava sonhando que estava brigando, começou a bater aí no ladrão e aí caiu da cama. E aí, numa situação dessa, ele pode quebrar um determinado osso, ficar incapacitado. E é importante que uma abordagem inicial desses pacientes é proteção do ambiente. Então, assim, retirar do quarto objetos pontiagudos, fazer a proteção lateral da cama, quando possível, eventualmente retirar o acompanhante do lado dele, né, para que ele possa ele eventualmente não agrida aí o companheiro ou a companheira. Eu me lembro que, quando eu estava na residência, chegou um casal de japonês, né, e japoneses eles são muito discretos, né? E a esposa, né, chegou com o olho roxo, né?
E aí ela ficou meio encabulada, não quis dizer, mas lá pelas tantas ela soltou, na verdade, que de madrugada ele deu um murro nela, né? E aí ela ficou constrangida, não querendo colocar isso do esposo e tal. Aparentemente ele na verdade ele era muito tranquilo e é algo que constrange. Então é uma doença que você precisa objetivamente perguntar e explicar às vezes para o paciente que não é o proposital, né? Porque isso causa aí situações bem inconvenientes, né? Boa parte das vezes. As medicações que são utilizadas aí para o tratamento do transtorno comportamental do sono REM, duas dispõem de uma evidência bem significativa, embora uma delas a gente tem que tomar cuidado, vocês sabem muito bem, que é o clonazepam, por conta da questão de risco de queda, disfunção cognitiva, que esse grupo específico de paciente já tem, né? A melatonina é o tratamento de eleição, né? Qual é o problema da melatonina para nós, na verdade, brasileiros, né? É a procedência, né? A gente não tem, infelizmente, nenhuma indústria que faz melatonina, então a gente acaba tendo que manipular a melatonina. E às vezes eu já tive situações em que você usa uma melatonina e às vezes usa outra melatonina que foi importada, normalmente o pessoal importa dos Estados Unidos, e aí você acaba, infelizmente, vendo diferença, coisa que não deveria acontecer, né? Assim, considerando que, teoricamente, a dose é a mesma, né? Mas, infelizmente, a qualidade não, né? Em relação a outras medicações, não há evidência consistente para o transtorno comportamental do sono REM. Mas duas classes de medicação estão sendo estudadas, eu acho que merecem uma atenção especial, né? Particularmente os agonistas melatoninérgicos, né? A gente chegou recentemente aí o Halmeteon, né? Que não existe uma evidência consistente com o Halmeteon, nem muito menos com a agomelatina, mas é uma medicação que pode mostrar aí, em estudos futuros uma boa eficácia. E os medicamentos que atuam nos receptores endocannabinoides, né? E aí, em particular, o canabidiol. A gente fez há algum tempo uma série de casos em que os pacientes com Parkinson, com transtorno comportamental do sono REM, tiveram melhora com o canabidiol. São um grupo de 4 pacientes só na época, e aí, por conta disso, está sendo feito atualmente, já foi encerrado, inclusive, um estudo duplo cego, randomizado, do uso do canabidiol, especificamente para transtorno comportamental do sono REM. Isso deve, assim, agora com esse processo da pandemia, acho que acabou tendo que encerrar precocemente, mas isso, acredito que aí no começo de 2021, esses dados já devem ser publicados, e a gente já deve ter alguma resposta do canabidiol especificamente para essa situação aí, uma resposta assim mais consistente, né, em relação ao tratamento aí do transtorno comportamental do sono REM. Vamos então para o segundo transtorno, né? Assim, que é o segundo, na verdade, tão comum quanto o transtorno comportamental do sono REM, que é a apneia obstrutiva do sono. A apneia é uma doença que acontece por episódios repetidos de interrupção da respiração durante o sono. E normalmente acontece por uma obstrução ou na região retropalatal, retrolingual ou na região de hipofaringe. Você tem uma oclusão dessa região que impede a passagem de ar e o indivíduo tem que, inúmeras vezes, durante o sono, superficializar o sono, ou acordar mesmo, para que ele retome o tônus da via aérea e consiga voltar a dormir. Isso, consequentemente, acaba provocando uma fragmentação e uma dificuldade de aprofundamento do sono. E aí tem todas as consequências advindas da apneia, né? Então, nos pacientes com doença de Parkinson, quando a gente fala de apneia, a gente lembra de pacientes obesos, normalmente homens obesos e idosos, né? Que são o grupo digamos assim, de maior risco para a apneia. Mas aí, quando a gente vai falar em pacientes com doença de Parkinson, normalmente não são pacientes obesos. Pelo contrário, boa parte deles são pacientes, às vezes até consumidos, né? Com quadro de sarcopenia associado, né? Às vezes com a nutrição prejudicada. Então, essa não é uma variável importante para eles. Assim como, frequentemente, eles não têm uma idade, quando a gente comparar com o mesmo grupo, uma frequência de idade igual, considerando a mesma faixa etária e sexo. Então, no caso dos pacientes com doença de Parkinson, algum fator adicional aumenta a predisposição para a apneia, né? Se a gente observar que a frequência lá foi 62,5%, ela é bem superior à frequência, se a gente considerar a mesma idade, sexo,
naquela população, né? E é bem superior mesmo, né? Então, assim, alguma coisa influencia nesses pacientes. E aí tem várias teorias colocando que pode ser uma incoordenação de musculatura faríngea que acontece nesses pacientes, talvez um processo de degeneração, aí, tal como acontece talvez na região no nervo vago e na parte intestinal, mas isso é muito discutível. Mas um fator chamou a atenção que é a posição corporal, né? Assim, no trabalho que a gente fez também, esse fator da posição corporal ele foi primordial. 58% dos pacientes que tinham apneia que era influenciada de maneira significativa pela posição supina. Posição supina de barriga para cima, né? E desses 40%, eles só tinham apneia quando viravam de barriga para cima. E essa diferença era marcante. Às vezes ele fazia uma apneia grave, quando ele ficava em posição supina, e quando ele ficava de lado, aquilo praticamente se resolvia. Mostrando que esse colabamento da via aérea, ele tem uma influência da gravidade, e isso talvez piore a coordenação, não se sabe exatamente o que acontece nessa situação específica. Um trabalho também recente, desse grupo da França, da Valérie Van der Kolk, ela coloca que nos pacientes que tinham apneia, eles passavam mais tempo, eles mudavam menos de posição do que os pacientes que não tinham apneia, e comparando, inclusive, com os pacientes que tinham apneia que não tinham doença de Parkinson. Então, talvez possa ser essa dificuldade motora, de pouca capacidade de resposta à mudança de posição. O que acontece? Às vezes o indivíduo tem apneia, ele desperta, e aí, naturalmente, às vezes ele dá aquela viradinha de lado. Isso de certo modo, é protetivo, né? Nos indivíduos com Parkinson, talvez isso não aconteça. E esse fato dele não perder um pouco esse comportamento protetor faz com que ele talvez possa ter uma frequência de apneia maior do que a população geral. E aí, esse trabalho mostrou que nesse grupo específico, eles passavam muito mais tempo na posição supina ao dormir do que nos indivíduos que não tinham apneia e nos indivíduos que tinham apneia e que não tinham doença de Parkinson. Então, eles ficavam mais tempo na posição supina. Talvez seja isso que esteja um fator que colabore, né? É importante dizer que não existe um fator isolado nessa situação. Tem vários fatores. A idade talvez contribua um pouco, o sexo contribui um pouco, né? Essa disfunção sem coordenação de musculatura faríngea, que pode estar relacionada à doença, talvez algum processo de degeneração, de terminação nervosa, mas essa dificuldade, essa perca, digamos assim, desse reflexo protetor que acontece durante o sono, talvez tal qual acontece, por exemplo, no equilíbrio e marcha, né? Isso faz com que esse grupo específico tenha mais apneia do que a população geral, né? E do que comparando com os próprios doenças de Parkinson que não têm apneia. E aí, por um tempo atrás, essa mesma autora, a Valérie Van der Kolk, isso aqui em 2010, ela chegou a colocar num comentário, né, num determinado artigo, que a apneia não tinha relevância clínica para os pacientes com doença de Parkinson, né, que a sonolência excessiva, noturna e a disfunção cognitiva nos pacientes com Parkinson não era ocasionada por apneia. Isso aqui em 2010, né? E aí, de lá para cá, muita discussão aconteceu em torno disso, né? Um tema que ficou em aberto. Será que realmente a apneia para esse grupo é relevante? Ou talvez ele não seja relevante, né? Em 2018, eu acho que isso aqui foi feito, a gente viu que nos pacientes que tinham sonolência excessiva, a apneia não era um fator relevante, né? Não era realmente a apneia. Outros fatores eram relevantes, como o uso de agonista dopaminérgico, presença de transtorno de ansiedade e transtorno psicótico, mas especificamente a apneia realmente não parecia relevante. É evidente que foi um trabalho transversal, né? Depois de um tempo, foi feito um trabalho de tratamento. Trataram os indivíduos pré e pós-tratamento, e aí viram, nesse subgrupo específico, que não houve diferença, mas esse trabalho específico, só 25% dos pacientes, só 25% utilizaram equipamento de pressão positiva por 3 meses. Recentemente, um outro trabalho, em que ele teve uma aderência com 6 meses e com 12 meses, mostrou que com 1 ano de tratamento, os indivíduos tinham uma melhora cognitiva significativa, né, avaliada aqui pelo MOCA. O problema é que só 50% aderiram ao tratamento em 1 ano. Né? E mesmo considerando que metade dos pacientes não aderiram, ainda assim essa diferença apareceu.
Então, talvez, se a gente tivesse uma aderência maior, essa diferença poderia ser ainda maior, né? Talvez. O problema é que, realmente, é difícil a questão da adaptação do CPAP, e para esses pacientes que já têm tantas queixas, talvez isso seja um ponto a ser melhor estudado e talvez encontrar uma maneira mais adequada, né? Então, quando a gente vai falar de apneia, a pressão positiva em via aérea é o tratamento de escolha, em particular nesses pacientes, é o tratamento de escolha. Dispositivo intraoral pode ser utilizado em alguns casos, particularmente nessa situação em que a apneia posicional é relevante, né? Outros tratamentos, como fonoterapia, pode ser considerado, né? O marca-passo nervo hipoglosso talvez seja uma população específica, embora que eles tenham muitas comorbidades, né? Assim, mas fazem estimulação cerebral profunda, o marca-passo hipoglosso é fichinha para eles, né? Talvez possa ser utilizado, mas ainda é algo que ainda está muito incipiente, vai demorar, ainda não vai chegar recente, né? E o procedimento cirúrgico eu coloquei menorzinho aqui, porque eu acho que para esse subgrupo não é interessante, né? Assim, eles têm, não foi feito nenhum estudo específico no Parkinson, mas nas populações idosas a tendência é uma recorrência de apneia depois de algum tempo de cirurgia, particularmente a ovuloparofaringoplastia. Então não tem uma indicação assim muito interessante. Então, ainda hoje o tratamento de escolha é o equipamento de CPAP, podendo ser utilizado como uma segunda opção, dispositivo intraoral, né? Bem, vou pular aqui de um tema para o outro para a gente, no final a gente conversa e discute aí o que vocês quiserem questionar e conversar, né? E vamos para um tema que acomete em torno de metade dos pacientes, que é a insônia crônica, né? E a insônia crônica nesses pacientes, da mesma forma que os outros transtornos, ela é multifatorial, né? Então, você tem os problemas relacionados à doença, esses pacientes frequentemente eles desenvolvem hábitos de sono e ambientes muito mesmo inadequados, né? Às vezes eles têm dificuldade para deitar por dores, aí levantam da cama, vão mexer no celular, vão conversar com alguém, vão ingerir alguma bebida cafeinada para eventualmente melhorar alguma coisa, e isso acaba, ao longo do tempo, cronificando e levando a alterações de sono, principalmente, particularmente insônia. As medicações que eles utilizam, às vezes, o paciente acaba utilizando a medicação no horário inadequado, né, e com efeitos adversos que podem levar ao quadro de insônia crônica. Né, os transtornos médicos e psiquiátricos aqui é essencial, né, assim, os pacientes eles acabam tendo muitas dores, né, acabam tendo outras condições médicas por serem pacientes idosos, né, que acabam interferindo no sono, e os transtornos psiquiátricos. Isso é um capítulo à parte que deve ser considerado toda vida que avaliar um paciente com queixa de insônia, em particular com doença de Parkinson, vocês sabem muito bem disso. Os transtornos depressivos, transtornos de ansiedade são extremamente prevalentes. Enquanto você não tratar adequadamente esse transtorno, evidentemente a insônia vai permanecer. A gente tem que, no diagnóstico de insônia, fazer um diagnóstico diferencial, né? Muitas vezes a insônia ela é consequência e não causa. E é importante que a gente possa avaliar adequadamente. E outros transtornos do sono que se manifestam com insônia, né? E aí você tem síndrome das pernas inquietas, e aí você tem transtorno do ritmo circadiano, tem outros transtornos do sono que se manifestam com comportamento de insônia, né? Então, esse é um artigo recente, agora uma revisão, agora em 2020, sobre insônia na doença de Parkinson, em que ele coloca justamente isso, para a gente que esses fatores sejam avaliados para que você possa ter uma abordagem adequada, né? Às vezes, só dar medicação e não corrigir, muitas vezes, um comportamento inadequado, não tratar a dor, ou não tratar um sintoma motor que está acontecendo à noite, que está atrapalhando muito ele para virar na cama e que o incomoda, isso acaba não tendo o efeito adequado. Não tratar, por exemplo, um quadro depressivo associado a um transtorno psicótico, né? Eu lembro quando eu estava fazendo a tese, teve um paciente que surtou na polissonografia, né? Que começou a gritar, ele tinha uma queixa de insônia, tinha várias queixas, e aí, depois que a esposa estava lá com ele, né, a gente foi entender, na verdade, que era aquilo que acontecia toda noite com ele, né? Ele, na verdade, apresentava sintomas de alucinação, né, e aí delírio persecutório, e isso fazia com que quem consegue dormir achando que alguém vai matar ele, né? Isso não é viável, ninguém vai conseguir. Então, é importante uma abordagem adequada para que não seja, entre aspas, assim, mascarada essa insônia, né? Assim, é como você ter febre e dar o paracetamol.
O importante é você avaliar adequadamente e tratar aquela causa base do indivíduo, né? E a insônia tem consequências, né? E uma das consequências importantes da insônia é a consequência cognitiva. Aqui não estou fazendo uma relação de causa e efeito, né? É um estudo transversal, é uma associação de relação, né? Vários fatores estão relacionados à alteração cognitiva nos pacientes com doença de Parkinson. Vocês sabem muito bem, idade, né? Estadiamento da doença, etc. Mas um fator específico, que é o tempo acordado após o início do sono. Quanto tempo o indivíduo permanece acordado após ele iniciar o sono? Né? Esse é um fator importante. Quando a gente foi fazer análise multivariada, a gente mostrou que esse fator, isoladamente, ele é responsável por uma parcela significativa desse comprometimento cognitivo. Então, a insônia, ela deve ser abordada e deve ser tratada adequadamente para que você tenha, inclusive, melhora da parte cognitiva, né? É evidente que os pacientes que têm comprometimento cognitivo também acabam tendo mais insônia por outros problemas. Então, uma coisa, essa relação entre alteração cognitiva e insônia, ela é bilateral, né? Uma revisão recente da avaliação e do manejo de insônia nesses pacientes, praticamente, do ponto de vista medicamentoso, só 3 medicações foram testadas nesse subgrupo específico para insônia, né, que é a melatonina, o exopiclone e a agomelatina, né? E se vocês observarem, o tempo de duração de tratamento é muito curto, 4 semanas, 6 semanas, 2 semanas, né? E todas elas mostraram um efeito benéfico, né? Assim, mostraram que esses indivíduos melhoraram. Né? Aqui ele está falando da situação de insônia crônica, né? Uns melhoraram, os instrumentos de avaliação dessas medicações foram diferentes, um foi pelo Pittsburgh, o outro foi pelo questionário de impressão global, mas o fato é que essas 3 drogas mostraram benefício. Não que as outras não funcionem, a gente sabe que muitas outras drogas funcionam, só que não foram avaliadas para essa população específica, né? Não foram adequadamente avaliadas ainda. Mas se a gente observar o paciente com insônia crônica, com doença de Parkinson, qual fator realmente é importante? E aí uma coisa que chamou a atenção para a gente foi isso aqui. O comportamento de permanecer na cama sem sono, deitado, ele foi um fator importante de cronificação de insônia. E chama a atenção para essa abordagem, que é uma abordagem essencial, e que às vezes, que na verdade, para a gente que trabalha com sono, é considerado o padrão ouro do tratamento da insônia, que é a terapia cognitivo-comportamental, particularmente para a insônia. 2 estudos mostraram benefício, um deles foi por telefone, né, que mostrou um benefício com a melhora da qualidade do sono, embora com a persistência de sonolência excessiva nesse estudo específico, porque possivelmente esses pacientes deviam ter outra causa para essa sonolência além da queixa de insônia. Por fim, pessoal, os transtornos do sono nessa população eles são bem comuns, as repercussões na qualidade de vida ela é evidente, né? As manifestações clínicas e as repercussões são variadas e é importante você fazer um diagnóstico adequado para que você possa fazer um tratamento adequado, né? Digamos assim, que o tratamento ele só vai ser um tratamento correto se você fizer um diagnóstico correto. Só para você fazer um diagnóstico correto, você precisa ter tempo na consulta, você precisa conversar com o doente, muitas vezes fazer avaliação complementar, e isso demanda tempo que, às vezes, pela correria, você acaba não tendo e acaba deixando isso, digamos assim, em segundo plano, mas que para o paciente é extremamente importante, porque é isso que interfere, entre outras coisas, lógico, na qualidade de vida do paciente. Esse é o pessoal, essas são as pessoas que participam do ambulatório de sono lá da Universidade Federal, uma equipe multidisciplinar, interdisciplinar, né, que avalia, que faz esse ambulatório, que momentaneamente está numa paralisia parcial por conta da pandemia, e o grupo do Serviço de Neurologia e Neurocirurgia lá da UFC. Muito obrigado aí, pessoal. Fiquem à vontade de perguntar o que vocês